Olá, caros alunos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica e entrar aí no assunto sobre máquinas térmicas e máquinas frigoríficas. A nossa segunda lei da termodinâmica, ou o segundo princípio da termodinâmica, ele vai trabalhar com uma ideia que até já foi vista anteriormente, mas a gente vai ver ela de vários formatos. Então a gente vai trabalhar com 3 enunciados. O foco do nosso estudo nesse primeiro momento é o primeiro enunciado, tá? Mas a gente vai dar uma olhada nos 3, até porque são 3 jeitos diferentes de dizer a mesma coisa e a gente vai ao longo dessa aula entender por que eu estou falando a mesma coisa de várias formas. Então, primeira coisa, é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, pegue todo o calor e transforme em trabalho. Então, lembrando que na aula passada eu falei um pouco sobre os ciclos, que as máquinas térmicas elas têm um processo cíclico, porque elas precisam funcionar mais de uma vez para conseguir realizar o seu trabalho de forma efetiva. Então, o que eu estou dizendo é que não dá para construir uma máquina que pegue todo o calor e transforme em trabalho. O que é uma máquina térmica? É basicamente alguém que pega calor e transforma em trabalho. Quando você tem um carro, você queima a gasolina, calor, e o carro anda, trabalho. Então, o carro é uma máquina térmica, tá? Assim como outras máquinas que a gente poderia exemplificar. Mas a ideia aqui é que o meu carro ele tem desperdício de energia, como qualquer outra máquina tem desperdício de energia. Então, esse primeiro enunciado está falando o seguinte, que eu não consigo aproveitar toda a energia que eu recebo numa máquina térmica. O conceito que trabalha essa ideia de quanto eu aproveito é o conceito de rendimento, essa letra Ni a gente está trabalhando aqui. Quando eu digo que o rendimento é sempre menor que 1, obrigatoriamente, eu estou falando que eu nunca vou aproveitar 100% da energia que eu recebi. Então, se a minha máquina recebe calor e faz trabalho em troca, ela nunca vai pegar todo o calor e transformar em trabalho. Ela sempre vai ter um desperdício nesse processo, nesse meio tempo. Então, é isso que a gente tem que ter bem claro para esse primeiro enunciado. O segundo enunciado também já foi trabalhado por nós em outro momento, só que com outro foco. Então, vamos voltar aqui a essa ideia. O calor não flui espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente. Qual é a ideia quando eu digo que ele não flui naturalmente do frio para o quente? Ele pode ser forçado a ir do frio para o quente. Isso é importante da gente ter em mente. Uma geladeira faz isso. Ela tira calor de onde é frio, dentro dela, e joga para onde é quente, fora dela. Por isso que a parte de trás da geladeira esquenta quando ela está em uso. Tá? Mas o processo não é natural. A geladeira não é natural. Inclusive, costuma ser um dos aparelhos que mais consome energia elétrica dentro da casa. Isso a gente tem que ter em mente. Custa energia fazer processos que não são o natural. Então, eu preciso fazer uma coisa que não é o espontâneo. A natureza não faz isso de forma espontânea. Tá? Então, eu preciso forçar que esse processo aconteça. E aí, para finalizar, temos aqui um conceito novo, que é o conceito de entropia. Entropia, de uma forma simplificada, é quanto de desordem o meu sistema tem, ou o quanto que a energia que eu tenho no meu sistema pode ser aproveitada ainda. Essas duas ideias estão relacionadas. Então, se eu pensar aqui num exemplo bem simples para a gente tentar clarear um pouco essa ideia. Quando eu tenho um objeto que vai cair, tá? Então, tem algum objeto, como essa borracha aqui, e aí eu solto, ela cai. Quando ela cai, ela tinha energia para cair, energia potencial, como a gente estudou no primeiro ano. Na hora que eu solto, ela se transforma em energia cinética, eu estou realizando o trabalho, a força-peso, a gravidade está realizando o trabalho. E nesse processo de queda, energia potencial se transforma em energia cinética e depois tem um impacto. Nesse impacto eu vou gerar som, eu vou gerar calor, que são formas dispersas de energia. Na prática, a gente não teria como essa energia que saiu do impacto em som, em calor, voltar para a borracha e fazer ela subir sozinha. Vem de novo a ideia do espontâneo, do natural. Eu posso pegar de novo a borracha e trazer para cá? Sim, eu estou realizando o trabalho para fazer isso. Mas naturalmente ela não vai voltar para a minha mão. Então, se o sistema físico estiver isolado, o que vai acontecer é que se essa borracha caiu, ela vai ficar embaixo para sempre. Ou até cair mais. Tá? Mas ela não tem como naturalmente subir. Então, essa ideia de desordem me diz que a energia se conservou, mas eu não consigo reaproveitar essa energia de novo. Então, a quantidade de energia útil
vai diminuir no meu sistema. A gente também chama isso de princípio da degradação de energia. Até porque, se eu tenho a energia, ela está ali, mas eu não consigo aproveitar ela de novo para fazer uma tarefa que eu já fiz, isso significa que essa energia se tornou menos útil para mim. Ela pode ainda estar presente na natureza, ela ainda está ali dispersa no ar, mas eu não consigo aproveitar. Tá? Uma outra simplificação nessa ideia, até mais lúdica, é a gente pensar num recipiente onde eu cuidadosamente coloco esferas azuis e vermelhas separadas. Em um lado eu vou colocando só as azuis e outro lado só as vermelhas. E aí esse pote está parado, todas as esferas vermelhas de um lado, todas as esferas azuis do outro. Se eu começar a movimentar esse pote, ele em algum momento vai voltar a estar organizado com todas as azuis de um lado e todas as vermelhas do outro? Não. Então a desordem do meu sistema, a entropia do meu sistema sempre aumenta. Então são dois jeitos diferentes de tratar essa ideia. Aqui a gente detalha melhor o que é uma máquina térmica, então só repassando. Máquina térmica transforma calor em trabalho. Então o que ela recebe? Calor. E o que ela me dá em troca? Trabalho. Como a gente viu pela segunda lei, ela não vai conseguir transformar todo o calor em trabalho, mas o objetivo dela é transformar o máximo possível de calor em trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa para que essa máquina térmica funcione é de uma fonte quente. O que é essa fonte quente? É o lugar de onde eu vou tirar a energia que eu preciso, é o lugar de onde vai vir o calor. Então, aqui, quando eu falo de calor, ele vai vir da minha fonte quente. Tá? Eu vou chamar de Q1, o calor que vem da fonte quente, e eu vou associar uma temperatura que eu vou chamar de temperatura 1. Temperatura 1 da fonte quente, calor 1 é o da fonte quente. Tá? Então, o número 1 vai estar sempre associado à fonte quente. Daí, qual é o objetivo dessa máquina? Bom, primeiro, minha máquina vai na fonte quente buscar calor, porque ela quer transformar calor em trabalho. Então, o próximo passo dessa máquina tem que ser realizar trabalho. Então, o segundo passo, recebi calor, realizei trabalho, tá? O carro queimou gasolina, andou, então realizou trabalho. O que sobra para a gente fazer? A segunda lei me garante que o calor não vai se transformar completamente em trabalho. Então, sobra energia. O que eu faço com essa energia que sobra? Eu preciso jogar fora. E esse jogar fora vai ter a ver com minha fonte fria. Tá? Então, a fonte fria, que eu tenho Q2, o calor que vai para a fonte fria, e vou associar aqui uma temperatura T2, sempre em Kelvin, tá? Quando vocês forem fazer qualquer coisa de máquina térmica, sempre use a temperatura em Kelvin, porque senão vai dar errado e aí vocês vão acabar se enrolando. Mas, voltando aqui, quando ela joga fora da fonte fria, ela está garantindo que ela vai poder começar o ciclo. Então, primeira parte do ciclo, recebe calor da fonte quente, realiza trabalho, joga fora o que sobrou para poder receber mais, porque você não vai receber mais se você não jogar fora. Pensa no carro. O carro, ele vai receber o calor dele aí, pensando na queima da gasolina, do álcool, do diesel, do combustível que ele usa, tá? Seja ele qual for, já que o carro é uma máquina térmica, não sendo um carro elétrico, é óbvio. Então, ele vai queimar gasolina, calor, o carro anda, trabalho. O que acontece com o que sobra? Se eu pensar de uma forma simples, seria inteligente da minha parte fazer uma viagem longa de carro e do nada parar o carro, abrir o capô e botar a mão em cima do motor? Não seria. Por quê? Porque o motor vai estar muito quente. Então, parte dessa energia vai ser jogada fora pelo próprio carro que esquenta. Então, quando o carro aquece, o objetivo dele não é o carro esquentar, o objetivo é o carro andar. Mas ele esquenta, então essa energia do carro esquentando, ela é uma forma de jogar o calor para o ambiente. Outra forma é, os gases que vão ser aquecidos ali, que vão sobrar depois da queima, vão ser jogadas fora pelo escapamento. Então a gente está discutindo aqui dois processos que têm a ver com a mesma coisa, que é o carro jogando fora a energia que sobrou. A gente tem também ali o sistema de arrefecimento composto por água e alguns aditivos que vai impedir que o carro esquente demais. Por quê? Porque se ele só ficar esquentando, o motor vai derreter. Literalmente o que acontece quando o carro funde o motor. Então o motor esquenta demais e ele começa a falhar, ele funde, ele perde suas propriedades, o seu formato padrão e deixa de funcionar. Tá? Então, olhando para
para isso que eu acabei de descrever, o que eu percebo? Que a gente tem uma ideia de conservação de energia pode ser aplicada. Eu tenho calor total, é quem vem da fonte quente. Isso tem que ser igual ao quê? Ao que eu tenho depois. O que eu tenho no começo é o que sai da fonte quente. O que eu tenho depois? O trabalho mais o que sobra para a fonte fria. Então, se a conservação de energia vale, e ela vale, a soma do que eu tenho de trabalho com o que eu jogo fora de calor tem que ser igual ao que eu recebi no início. Então, tendo isso bem claro. E lembrando mais uma vez que é um processo cíclico. Então, ele tem que voltar para o início. Então, primeiro fonte quente, depois trabalho, depois fonte fria, depois fonte quente. Então, esse processo ele vai acontecendo. Eu posso até agrupar de formas diferentes dois processos em um e fazer isso funcionar de um jeito diferente. Mas, na prática, eu preciso ter uma ordem análoga a essa sempre para poder que o meu motor funcione. Então, no caso do carro, pensar no motor de 4 tempos, você deixa o combustível entrar, explode o combustível, gera trabalho e joga o combustível fora. Então, resumindo, é isso. Tá? Na prática, é esse processo. Eu vou na fonte quente, pego o calor, realizo o trabalho com o calor que eu peguei e jogo fora o que sobrou. Máquina térmica sempre vai ter esse funcionamento. E aí a gente volta a discutir melhor o nosso conceito, nossa ideia de rendimento. O que é o rendimento, galera? Rendimento, isso não só para máquina térmica, você pode pensar em rendimento em qualquer contexto. Ano que vem, por exemplo, quando a gente for estudar geradores elétricos, você pode pensar no rendimento como o que é útil dividido pelo total. Sempre vai ser isso, útil dividido pelo total. Tá? Quando eu falo de razão, é sempre uma divisão. Tá? No caso da máquina térmica, o que é útil? O que é útil é trabalho. Eu quero que a minha máquina trabalhe, eu quero que a minha máquina faça alguma tarefa, eu quero que o carro ande. Então, o que é útil? Trabalho. O que eu forneço para a máquina em troca de trabalho? Eu forneço o calor da fonte quente. Então, meu rendimento vai ser o trabalho sobre o calor. E como a gente já viu pela segunda lei, o rendimento sempre tem que ser menor que 1. O que é a ideia de menos de 100%. Tá? Eu posso sempre apresentar esse rendimento em forma de decimal, tipo 0,3, 0,5, ou eu posso apresentar ele em porcentagem também, 50%, 30%. Essa é a nossa ideia. Tá? Além de escrever desse jeito, eu tenho esse outro formato que também significa a mesma coisa. Os dois servem para calcular o rendimento. A diferença básica entre eles é o que você tem. Então, quando eu te entregar uma questão, por exemplo, que eu te dê o trabalho e o calor da fonte quente, você vai usar de cima. Se você só tiver o calor da fonte quente e o da fonte fria, você pode usar de baixo, que fica mais direto. Tá? Perceba que se você tem dois desses elementos, você consegue achar o terceiro. Já que Q1 é igual ao trabalho mais Q2. Então, isso aqui eu consigo fazer. Porém, se eu já tiver um formato de equação prático e que vai me ajudar nisso, então facilita a minha vida bastante. Lembrando sempre que para fazer esse cálculo eu preciso das mesmas unidades. Então, se o trabalho está em joules, o calor tem que estar em joules. Se o trabalho estiver em calorias, o calor tem que estar em calorias. E o rendimento ele não tem unidade de medida, ele é uma grandeza adimensional, que significa que não tem uma dimensão, não tem uma unidade de medição. Por isso que a gente vai ter só um número e a gente acaba transformando, na maioria das vezes, para porcentagem. E aí a gente chega na máquina frigorífica, que, como o próprio nome sugere, é o contrário da máquina térmica. O que a máquina térmica faz? A máquina térmica pega calor e, em troca, faz trabalho. Na máquina frigorífica, eu primeiro tenho trabalho para depois roubar calor de alguém. Então, o processo ele tem um sentido diferente. Quando eu penso aqui na minha máquina frigorífica, eu primeiro recebo trabalho, ou a máquina realiza trabalho sobre o meu sistema. Em troca desse trabalho, a máquina consegue tirar calor da fonte fria. Tá? Então, o nosso Q2, lembra que eu associei o 1 à fonte quente e o 2 à fonte fria? A gente vai manter essa associação tanto para a máquina térmica como para a frigorífica, para não ter o perigo de se confundir. Então, aqui eu tenho Q2, tá, mudar a cor, Q2 a uma temperatura T2. Depois, qual é o processo? Bom, ela recebeu trabalho para tirar calor de alguém. Então, agora ela acumulou energia.
ela acumulou tanto a energia do trabalho que ela recebeu, que é um tipo de energia, como a energia do calor que ela roubou da fonte fria. Então ela tem essas duas energias acumuladas. Ela precisa fazer o que agora? Jogar fora. E o jogar fora é com a minha fonte quente. Então aqui eu vou ter o Q1 e aqui eu vou ter uma temperatura T1. Então vamos passar isso por exemplo que a gente conhece, a geladeira. Tá, eu tenho um motor que vai ser responsável pelo trabalho. A ideia geral da máquina frigorífica, e tá, e o motor é elétrico, tá? Então o motor em si não é uma máquina térmica e nem frigorífica, mas o sistema inteiro é a máquina frigorífica. Então o motor realiza trabalho no meu sistema. Então você tem um gás naqueles caninhos atrás da geladeira. Esse gás circula por dentro da geladeira, no congelador. Então eu coloco esse gás para circular dentro da geladeira. Quando esse gás circula, ele vai expandindo e roubando o calor de dentro da geladeira. Quando esse gás roubou o calor de lá de dentro, o que eu faço? Eu realizo o trabalho espremendo esse gás. Quando eu espremo esse gás, eu jogo fora o calor todo que sobrou, tá, do processo. Então, primeiro, o gás expande, roubando o calor de dentro. Depois, o motor comprime esse gás, jogando fora esse calor na parte de trás. Então, é por isso que a parte de trás da geladeira é quente, enquanto o seu interior é gelado. Tá? Em termos de equação, a gente percebe que continua valendo a ideia de conservação de energia. Eu uso o trabalho para roubar calor. Então, se eu somar esses dois, tudo isso eu vou jogar fora na fonte quente agora. Eu só inverti o processo que acontecia na máquina térmica para a máquina frigorífica. Quando a gente falava de máquina térmica, a gente falava de rendimento. A máquina frigorífica é o contrário da máquina térmica. Então a gente vai dar um outro nome para uma ideia semelhante. Não é a mesma ideia, é uma ideia semelhante. Então eu falava de rendimento da máquina térmica, para a máquina frigorífica eu vou falar de eficiência. Tá? Aqui, o que está acontecendo de diferente? Se eu pensar na essência da ideia, o que eu quero que ela faça para mim, dividido pelo que eu fiz para que ela me ajudasse assim. Ou seja, é uma analogia ao que eu tenho, ao que eu quero, dividido pelo total. Porque aqui a gente não está pensando em total, já que dependendo do gás que eu usar, eu posso roubar mais ou menos calor. Tá? Então, essa noção de que o rendimento tem no máximo valor 1 não vai valer para a eficiência. A eficiência pode ter um valor maior que 1 e geralmente vai acabar tendo. Então aqui, o que está acontecendo? A eficiência ela vai ser a razão entre o que eu quero de uma máquina frigorífica. Eu quero que ela roube calor, então eu quero Q2. O que eu faço por ela para que ela roube esse calor? Eu realizo o trabalho. Então esse processo de realizar trabalho para roubar calor vai me dar eficiência. Eficiência também não tem dimensão, também não tem unidade de medida. E a ideia sempre vai ser trabalhar com valores que vão ser essa fração. Aqui eu não tenho a limitação da segunda lei, porque são processos diferentes. Então eu posso ter valores maiores que 1 para eficiência, o que eu não posso ter para a máquina térmica. Rendimento de máquina, máximo 1. Eficiência de máquina frigorífica pode sim ser maior que 1. Pessoal, então, a essência da ideia dessa aula é falar da segunda lei, consequências em máquinas térmicas e em máquinas frigoríficas. Tá? Na semana que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre as máquinas térmicas para a gente tentar definir melhor alguns conceitos e encerrar essa parte de termologia e termodinâmica que a gente tratou nesse bimestre. Então, bons estudos e cuidem-se.